Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior. Estamos dando continuidade à aula de História da Igreja, tá ok? Em nossos estudos de Teologia. Na aula passada nós abordamos o importante tema aí da Contra-Reforma, tá certo? Da Reforma dentro do catolicismo, né? Com o Concílio de Trento e com os papas reformistas, bem como as ordens religiosas que surgiram decorrentes aí desse grande concílio e desse esforço de contra-reforma, né? Principalmente a ordem franciscana com Inácio de Loyola, o reativamento da Inquisição e o estabelecimento aí do Index, né? Que proibia a circulação de diversos conteúdos considerados nocivos para o catolicismo. Então a gente viu tanto essa questão, bem como também na questão filosófica e científica, as importantes correntes aí que se desenvolveram desde o Renascimento, né, com a busca da cultura greco-romana antiga, depois partindo para o humanismo, né, com a valorização muito maior dos temas relacionados ao interesse, né, das humanidades, né, o antropocentrismo. Então, com uma desvalorização agora das questões teológicas, das questões religiosas, e agora uma supervalorização dos temas relacionados ao interesse do ser humano. Passado isso, nós vimos também o surgimento do racionalismo, algumas importantes figuras do racionalismo. Outra vertente dentro desse âmbito filosófico e que não se posicionou totalmente contra, né, as questões teológicas e religiosas, a gente viu o deísmo, né? Então, alguns filósofos que, de certa forma, não rejeitaram totalmente essa questão religiosa, mas trataram-na de uma forma muito mais reduzida, né? Inclusive reinterpretando essa questão do relacionamento entre Deus e humanidade, agora entendendo de uma forma muito mais distanciada, né? Então o deísta acredita que exista um Deus e que ele tenha criado todas as coisas, mas que na verdade ele não se relacione conosco. Então nós temos aí algumas importantes figuras ligadas ao deísmo. Vimos também o racionalismo, o surgimento do racionalismo, posteriormente o iluminismo, e agora muitas mentes que passam a ser muito mais críticas em relação à igreja, em relação à teologia, à Bíblia e também a Deus, né? Surgindo até algumas manifestações ateias, né? Então surge aí de fato um ateísmo muito mais militante e engajado, inclusive filosoficamente, tá ok? Então vimos aí a importância do iluminismo, como em alguns aspectos foi importante, porque houve um desenvolvimento tanto no campo filosófico quanto científico, com uma independência, né, das limitações que eram impostas pela igreja. Então houve aí um trabalho nessas áreas com muito mais liberdade, mas por outro lado cresceu também esse antagonismo, né, entre esses campos do conhecimento humano e o pensamento religioso, né? Então se agravou cada vez mais aí esse antagonismo. Então a gente viu importantes nomes aí de cada uma dessas correntes e agora a gente começa a analisar de uma forma muito importante esta passagem, né? Esta ponte que há entre o importante movimento da Reforma Protestante. Então a gente viu já importantes nomes da pré-reforma, Pedro Valdo, aí eu cito como um dos mais importantes aí da pré-reforma, mas também Wycliffe, John Huss, partindo posteriormente para a reforma de fato, a reforma protestante, com estopim aí nas 95 teses de Lutero, também a reforma de Zwinglio, tá certo? Na Suíça, continuada depois com o importante trabalho teológico acadêmico de João Calvino, aí surge o calvinismo e se alastra pela Europa. A gente viu outros reformistas mais radicais, né, como Thomas Manzer, por exemplo, né, os anabatistas. E a gente viu, então, essa constituição, né, desses importantes reformistas. A reforma na Inglaterra, né, com o rei Henrique VIII, que tem um caráter mais, vamos dizer assim, ele implanta nessa separação como forma de protesto, né, às proibições do Papa aos seus interesses particulares, como, por exemplo, o divórcio, né? Ele queria se divorciar de Catarina de Aragão, uma vez que foi proibido pelo Papa. Ele mostra então, né, a sua força, o seu poder, separando a igreja da Inglaterra, mas na verdade não com o intuito de trazer uma reforma religiosa, de buscar os ideais, tá certo, da igreja primitiva, mas simplesmente de mostrar sua autoridade, seu poder
Então ele separa a igreja, formando a igreja anglicana, o que posteriormente sim terá algumas modificações que não serão tão intensas, não vão tão longe, não vão se aprofundar tanto. Então a gente vai ver que após esses movimentos reformistas, né, com a igreja anglicana na Inglaterra, com Lutero, né, o luteranismo que se espalha tanto pela Alemanha quanto Dinamarca, Suécia, Noruega, Estônia, os países nórdicos, a gente vê aí o luteranismo dominando essas regiões. O calvinismo surge na Suíça, né, em Genebra, e dali ele influencia muitas lideranças que partem para vários lugares da Europa e conseguem consolidar uma reforma calvinista nessas regiões, inclusive na Escócia, onde foi muito bem sucedido, né? Então nós temos aí o anglicanismo, o luteranismo e o calvinismo. Calvinismo e luteranismo são principalmente as maiores correntes reformistas de fato. Só que na continuidade, depois com a Contra-Reforma Católica, né, a forte reação da Igreja Católica e a época das navegações, né, que está também se desenvolvendo em paralelo a tudo isso, nós temos as grandes navegações, intensificação do comércio com o Oriente, né, com a Índia, com o Japão, com a China, depois o estabelecimento das colônias. Então temos aí já essas grandes nações, grandes estados, né, que estão agora colonizando essas regiões, extraindo riquezas de lá, enriquecendo, né, os seus cofres. Temos também, em paralelo a isso, a Revolução Industrial, né, começa a surgir aí as grandes indústrias, a sociedade passa por intensas transformações com o desmantelamento total daquela antiga estrutura dos feudos e agora também uma mudança na forma, né, do comércio e das manufaturas. Então as manufaturas vão quebrando para o surgimento das grandes indústrias, o surgimento do processo fabril, né, os grandes inventos aí que vão surgir nessa época. E agora a sociedade também vai passar por intensas modificações. Então com isso você tem também ao longo, né, desse período o fortalecimento, o catolicismo, né, com a Contra-Reforma, a reestruturação, ele passa a se fortalecer quando ele autoriza a criação de várias ordens e envia muitas delas para essas novas colônias que estão surgindo, inclusive catequizando aí agora esses povos, né, tanto missões que foram para o Oriente, o Extremo Oriente, e muitas delas foram muito bem sucedidas por lá, quanto missões que vão para as Américas, tá certo? Para a América do Norte, América Central e América do Sul. Começa então também um processo de catequização desses povos indígenas aí dessas regiões. Então o catolicismo ele consegue se fortalecer com essas importantes estratégias e a gente viu o embate, né, que houve entre esse mundo reformado, essas diversas correntes de reforma e o catolicismo que implanta a Contra-Reforma e tenta dar uma resposta então a estas províncias, né, que estavam se separando da autoridade do Papa. Então a gente viu a Guerra dos 30 Anos, houveram consequências duras, né, com essas guerras, muita mortandade, e após isso, essas correntes reformistas na Europa, que conseguiram independência da autoridade, da influência da Igreja Católica, eles passam agora por um processo que é chamado de confessionalização. Então eles vão adotar confissões para blindar a sua influência nessas regiões, para que eles possam de fato consolidar a sua independência da Igreja Católica. Então passam por esse processo de confessionalização, vão estabelecer suas confissões, vão estabelecer os seus dogmas e vão marcar a sua posição em contraste com a Igreja Católica, mas também em contraste entre si, tá certo? Com as diversas correntes reformistas, cada uma tentando estabelecer a forma oficial de interpretação das Sagradas Escrituras e a forma oficial da sua prática litúrgica, tá certo? Da sua autoridade eclesiástica, né? Da sua hierarquia. Então vamos passar por esse processo de confessionalização e inclusive também denominado o escolasticismo protestante. Então eles trazem também esta denominação aí, esta forma, né, de comparar com o período do escolasticismo da Igreja Católica, quando grandes nomes, né, grandes pensadores passam a trabalhar, a consolidar, né,
esta autoridade universal da igreja. Inclusive você vê Tomás de Aquino colocando isso de uma forma muito clara na sua obra, né? A grande obra de Tomás de Aquino. Vou me lembrar do nome dela. Estava quase confundindo com a Instituição da Religião Cristã, que na verdade é de João Calvino. Tá ok? Mas então Tomás de Aquino trabalha de fato por esta ideia, né, consolidar essa ideia da autoridade universal da igreja. E essas confissões, de certa forma, elas fazem isso também para com esses movimentos, blindando eles da influência da Igreja Católica e dos outros movimentos que também estão desenvolvendo e consolidar o seu poder sobre aquela região. Só que com esse trabalho que eles fazem, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, né, me escapou o nome aqui um pouco, mas relembrei, a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Então, da mesma forma como surge a Suma, né, de Tomás de Aquino, também surge a Instituição da Religião Cristã de Calvino, surge o Catecismo Maior e o Menor de Lutero. Então surgem essas obras, surgem as diversas confissões, né? Confissão de Westminster, né, que vai surgir. Então, com essas confissões, tem diversas outras, elas consolidam a forma de pensar deste movimento e blindam ele contra a influência de outros. Agora, com isso, há também como que uma institucionalização extrema desses movimentos e uma, vamos dizer assim, eles acabam ficando um tanto exageradamente teológicos, tá certo? Então eles começam a perder esse contato com a necessidade das pessoas comuns, perder o contato com o grande viés, o grande propósito de fazer com que a igreja retorne ao modelo da igreja no Novo Testamento, fazer com que a igreja vivencie, tá certo? Toda aquela realidade, toda aquela verdade que estava presente nas Sagradas Escrituras, que foi o primeiro ideal daqueles que se engajaram, né, nas grandes reformas. Então, questionar a Igreja Católica sobre o seu distanciamento em relação ao padrão do Evangelho. Aí a gente vê Pedro Valdo, que falava isso de uma forma tão enfática, né? E outros tantos que também trabalharam intensamente por essas reformas. Então, com essa institucionalização pela qual passou essa igreja pós-guerra dos 30 anos, você vê agora este movimento ele também se tornar uma instituição, uma pequena igreja católica dentro do seu ambiente. Então, da forma como a Igreja Católica é uma autoridade, uma hierarquia, tá certo? E domina aquelas as regiões sobre as quais está a autoridade do Papa e não permite questionamentos e não permite que outras pessoas exerçam também a possibilidade de interpretar as Escrituras e de trazer, tá certo, propostas, também esses movimentos, tanto do luteranismo quanto do calvinismo, vão passar por esta fase. Então vão deter, né, a autoridade sobre interpretação e dizer desta maneira. Aí surge, né, as confissões, a confissão cristaliza essa proposta agora estabelecida não poderá ser questionada. Então quando eles de fato chegam a este ponto, né, este patamar, surgem diversos contentamentos entre outros grupos que na verdade viram nesse processo tornarem-se esses movimentos também instituições em semelhança à Igreja Católica, né? Não buscando mais aquele primeiro propósito de viver de fato o Evangelho. Então se tornando essas instituições fechadas, essas confissões, tá certo? E aí não dão oportunidade mais a que haja algum tipo de confissão sobre a sua liturgia, suas práticas, seu culto, a interpretação das Sagradas Escrituras. Então, a partir dessa situação, é que vão surgir diversos movimentos descontentes com isso, que entendem que a reforma não alcançou o seu pleno objetivo e que precisam prosseguir nisso. Então, em relação à teologia calvinista, você vê surgir um arminianismo na Holanda, tá certo? Que são chamados remonstrantes, né? Então, eles querem propor uma reforma dentro da reforma, entendendo que alguns pontos da soteriologia calvinista estão fora daquilo que é preconizado dentro das Sagradas Escrituras e que, na verdade, precisa ter uma correção, precisa ter uma reanálise. E aí, quando eles propõem esses pontos, eles são terrivelmente proibidos no Concílio de Dort, né? Inclusive, este concílio ultra-calvinista que não permite aos proponentes arminianos se esclarecerem, né? Proporem aí, trazerem um entendimento sobre aquilo que estavam propondo, e condenam de forma muito veemente, inclusive muitos arminianos são mortos nessa ocasião,
mas o movimento prossegue e de fato você vai encontrar a ideia, né, a teologia arminiana se fortalecendo grandemente em território norte-americano, nas 13 colônias, e promovendo, na verdade, o grande reavivamento, que a gente vai perceber que vai atingir, inclusive, igrejas calvinistas. Esta ideia que foi proposta na Holanda foi rejeitada no Concílio de Dort, mas permanece viva. Muitos vão adotá-la, inclusive John Wesley, e em território norte-americano ela vai ser muito bem sucedida, se espalhar por diversos movimentos, diversas congregações, e futuramente produzir, tá certo? Aqueles que vão incentivar os grandes avivamentos, que vamos observar aqui nesse ponto do nosso estudo, tá ok? Então surge essas ideias, também surgem grupos na Alemanha, né, que vamos ver aqui, os pietistas, que vão questionar exatamente essa institucionalização do luteranismo. Surge também os puritanos, que vão questionar esta institucionalização da igreja anglicana e, na verdade, esta ausência, né, de uma reforma verdadeira da igreja, criticando a igreja anglicana por manter um padrão católico. Então, manter um padrão católico do culto, manter um padrão católico da hierarquia, tá certo? Do autoritarismo dessa instituição. Então, eles não vão se contentar com isso, vão ser chamados, inclusive, dos ministros não conformados, tá certo? Os ministros não conformados a esse sistema. E deles vai surgir o grande grupo dos puritanos, que serão, inclusive, os responsáveis aí pelos grandes movimentos de evangelismo nas 13 colônias, tá ok? Então você vai ter estes importantes movimentos, alguns deles, devido a esse questionamento que vão fazer, não vão poder permanecer no local, porque religião e Estado estavam muito entrelaçados. A gente viu isso na aula sobre a reforma, que os reformadores, de fato, eles apelaram, né, para essa estrutura de, na verdade, estabelecer a sua reforma muito ligados, muito comprometidos com a estrutura do Estado, tá ok? Então, uma vez que determinado príncipe de uma província, autoridades, né, autoridades que regiam, né, que comandavam aquelas regiões, eles se engajavam também nessa proposta, né, dessa reforma. Isso aconteceu com Zwingli, por exemplo, que teve a oportunidade de debater com autoridades católicas, convenceu os magistrados tendo sido convencidos de que, na verdade, o catolicismo estava em falha em relação ao evangelho, proibiram as práticas católicas, adotaram aquelas ideias de Zwingli, e assim se desenvolveu a reforma na Suíça. Isso se deu em muitas regiões. Então as autoridades, os magistrados, faziam parte, né, desse movimento reformista. Então a reforma se estabeleceu dessa forma e assim foi imposta. Uma vez que os magistrados, né, as autoridades, os príncipes, os eleitores da Alemanha, né, os príncipes eleitores da Alemanha, por exemplo, Francisco da Saxônia, que apoiou Lutero, uma vez que eles se comprometiam com esta ideia da reforma, a reforma, a partir desse momento, seria imposta ali naquela região. E aí toda a estrutura, a escola, né, as igrejas, os calendários, né, as festividades, tudo agora ia ser reestruturado a partir da mentalidade reformada, ok? Então isso foi muito importante durante muito tempo nesses primórdios da reforma. Só que isso não satisfez a muitos grupos que entenderam que isso era só mais uma versão de catolicismo. Isso era um outro tipo de catolicismo, uma imposição, tá certo? Um autoritarismo, né? E um congelamento. Então isso trazia um congelamento sobre a verdadeira reforma, trazia um congelamento sobre os verdadeiros ideais, que não permitiam que a igreja continuasse na busca por vivenciar os ideais da igreja do Novo Testamento. Então, a partir daí, né, na Alemanha, dentro do luteranismo, vão surgir os questionadores deste movimento, dessa institucionalização do luteranismo, que serão os pietistas. Então, os pietistas vão dizer, olha, esta igreja cristalizou esta forma de doutrina, esta forma de culto, essa forma de hierarquia, e isso, na verdade, é um congelamento da reforma, tá certo? Então, uma vez que eles solidificaram esta prática, isso não vai permitir, isso não vai possibilitar que a igreja possa passar pelas verdadeiras transformações que precisa passar para chegar até o ideal da igreja do Novo Testamento. Então o que eles vão fazer? Eles vão vivenciar esses ideais, estudar a escritura, fazer suas orações,
fazer suas práticas de culto, tá certo? De forma particular. E aí surge a chamada igreja dentro da igreja. Então, um grupo que pretende viver conforme aquilo que eles leem no Novo Testamento, entendem, interpretam, pretende viver, praticar isso na sua vida, só que não autorizados pela igreja oficial. E assim eles vivem isso de forma primeiramente secreta, mas depois, conforme o movimento vai crescendo, não tem mais como esconder, então abertamente eles vão se posicionar contra a igreja oficial luterana. E aí surgem os movimentos pietistas e os diversos movimentos que surgirão, inclusive os moravianos, naquilo que hoje é a República Tcheca, que vão ter um importantíssimo trabalho no campo missionário. Então eles vão entender que a Bíblia não pode ser colocada como um livro que será lido, interpretado e pregado apenas pelas autoridades oficiais autorizadas pela igreja, mas sim que todo cristão pode pregar e deve pregar a Sagrada Escritura, que todo cristão é comissionado para a obra missionária. Então eles vão de fato se separar, tá certo, desta igreja oficial luterana naquela província e vão trabalhar de forma independente. E aí surgirão perseguições em relação a este grupo. Aquilo que o catolicismo fez em relação aos grupos reformistas que surgiram dentro deles, agora estes grupos reformistas institucionalizados, autorizados pelo Estado, irão perseguir esses pequenos grupos que se levantam dentro, tá certo, da sua comarca, né, de autoridade, dentro da sua região administrativa. Então esse é um movimento que vai de fato acontecer, tá certo? É um movimento natural da história, precisa ser analisado e que vai desencadear aí nos diversos movimentos que darão início às diversas obras evangelísticas e que vão originar as igrejas, tá certo? Que nós vemos na atualidade, tá certo? Então quando a gente começa a buscar a origem dos movimentos evangélicos do Brasil, as igrejas, né? As suas raízes, as ligações antigas que elas têm, elas decorrem desses movimentos de questionamento, decorrem desses movimentos que se destacaram dessas igrejas oficiais e passaram a pregar o evangelho de uma forma mais livre, a implantar essas missões, tá certo? Alcançar outros povos, levar o evangelho para os povos. A gente viu aí a partir desses movimentos. Então a gente começa a analisar um pouco aqui a nossa apostila, para depois trazer também outros conteúdos importantes que vão nos fazer compreender melhor esses contextos aqui. Nós temos aqui alguns livros que vão ser consultados, tá? Pelo menos 7 livros, para que a gente possa ter um entendimento melhor acerca desse contexto. Eu quero trazer aqui, inclusive, primeiramente o texto da apostila, depois partimos para estes conteúdos, tá certo? Para esses livros, veja só. Então, na apostila você tem aqui na página 75, movimentos pós-reformistas. Logo após a reforma da igreja, começaram a surgir vários movimentos pós-reformistas, propondo purificar a igreja reformada dos resquícios doutrinários e litúrgicos do catolicismo. É isso que se observava e é isso que se rejeitava, tá certo? Esse resquício, essa sobra que ficou ainda da antiga instituição católica. Então, alguns desses movimentos não pretendiam levar a reforma tão longe, não pretendiam levar a reforma a transformar a igreja de uma forma tão intensa. E aí, quando você vê restarem ainda a questão do pedobatismo, que era muito útil, como a gente analisou, uma vez que os reformadores estavam numa cooperação direta com os administradores, né, com os magistrados, era mais interessante então que se houvesse esse batismo logo quando criança, o registro desse cidadão dentro daquele Estado, né, dentro daquela ideologia de Estado, daquela religião de Estado, e assim ele poderia participar de toda a estrutura, né, formada. Então essa estrutura que trabalhava em conjunto, tanto a questão da autoridade estatal, quanto da autoridade religiosa trabalhando em conjunto. Então, uma vez que havia essa ligação intensa, era também útil que se adotasse isso. Inclusive, Zwinglio, no primeiro momento, pensou em rejeitar, né, o pedobatismo, mas quando ele viu o transtorno que causaria em relação às autoridades locais, ele resolveu consentir. Então, consentiu no pedobatismo e isso era algo muito útil, tá certo? Na questão
da mentalidade da igreja da época. Agora, muitos desses reformadores, pós-reformadores na verdade, viam isso como um flagrante desrespeito à Sagrada Escritura. Aí você vê, por exemplo, a intensa luta dos anabatistas, né, que quando alguém aderia a seu movimento, ele rebatizava. Quando ele rebatiza, ele está desprezando aquele batismo que foi feito quando o cidadão ou a cidadã era uma criança. E está atentando, então, contra a teologia oficial. A teologia luterana oficial, a teologia calvinista oficial. Então, quando ele assim o faz, ele está denunciando isso como um erro. Está dizendo que aquilo foi inválido, aquilo não valeu de nada. Vocês estão errados. E aí, quando eles fazem esse apontamento, desperta a ira. Claro, não somente em relação a isso, em relação a muitas outras coisas. E aí, inclusive, os anabatistas na Alemanha estavam envolvidos também numa questão de luta social. Né? A luta dos trabalhadores do campo contra o abuso, né? o abuso dos grandes proprietários. E aí, nesta convulsão social, os anabatistas acabaram se envolvendo muito nisso e sofreram grandemente, né, com as derrotas, né, em campo de batalha, e acabaram então modificando a estratégia do seu movimento, adotando uma estratégia muito mais pacífica, né, não se envolvendo tanto mais nessas questões de lutas sociais. Mas houveram também esses envolvimentos. E aí você, em tudo isso, observa sempre esse descontentamento. Uma vez que houve essa institucionalização e esta imposição, este autoritarismo, né? Então, a partir disso aí, você verá muitos descontentes se destacando. Muitos descontentes querendo independência, querendo trabalhar de forma à parte disso. Primeiro, veladamente, organizando pequenos grupos. E depois, com o crescimento desses grupos, abertamente. E aí vem a separação, vem a perseguição e esses grupos se espalham, indo para outras terras, né, buscando outros lugares em que possam exercer a sua fé de forma independente a essa religião institucionalizada. De cada grupo que se formava surgiam de cada grupo que se formava surgiam outros subgrupos, de cada grupo surgiam outros subgrupos, e aí você vê esta ramificação. Por isso que há esta extraordinária ramificação de igrejas, porque a igreja, quando se institucionaliza e impõe, ela limita. No que ela limita, ela desagrada a diversos grupos, e esses grupos passam então a lutar pela sua independência, e aí há essa ramificação. Cada grupo desse, cada grupo social desse que se organiza e é desautorizado, migra dali para outra região, buscando liberdade. E assim se estabelece aqueles que não têm um engajamento verdadeiro, que não têm um comprometimento verdadeiro, acabam morrendo, desistindo. Mas aqueles que estão de fato comprometidos com a sua causa, que têm um engajamento real, se fixam ali e passam a prosperar. No que eles prosperam, crescem, aí depois há outras acabam se faccionando, né? Também produzindo outras divisões. Então é nisso que você vê a produção dessa ramificação extraordinária de igrejas. Ela começa com a institucionalização do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. Elas se tornam religiões oficiais, de certa forma adotam algumas características de autoritarismo que já havia na Igreja Católica e dão ensejo a esse movimento de pós-reforma. Os movimentos que se descontentam com esses reformadores, tá certo? E passam a buscar independência em relação a essas igrejas oficiais. Então é muito interessante observar esse próximo passo da reforma, né? De cada grupo que se formava surgiam outros subgrupos, pontuando algumas diferenças, porém mais ou menos dentro dos limites da igreja reformada. Então é outra característica interessante. Não é que eles querem destruir a reforma, é que eles entendem que a reforma não foi suficiente, que a reforma tem que prosseguir, que a reforma tem que continuar, que outras coisas têm que ser mudadas, que tem outras realidades presentes no Novo Testamento que não foram vividas, que não foram trazidas ao lume, tá certo? Que não estão sendo implantadas. E é onde eles querem a implantação disso, não sendo aceitos por essas igrejas que se tornaram oficiais e que estão trabalhando em conjunto com o Estado. Eles querem então organizar um grupo no qual possam viver esta realidade, no qual possam viver esta verdade, possam praticar o Evangelho de acordo com aquilo que eles entendem ser o certo. E aí eles vão buscar uma independência da administração.
Então eles não querem que a administração da igreja anglicana se meta dentro do grupo deles. Os pietistas não querem que a administração oficial da igreja luterana interfira. Então, você verá então esses grupos que não é que eles querem derrubar o luteranismo, mas eles entendem que o luteranismo precisa prosseguir ainda na reforma. Eles querem vivenciar o evangelho dentro deste grupo, né, que eles criam. Criam primeiro dentro, né, vivenciando esse grupo dentro da própria igreja, e depois passam a serem perseguidos e ter que ir para outros lugares para viver este evangelho. Então é aí onde você vê essa ramificação. Propondo purificar a igreja reformada, aqui eu já li. Surgem outros grupos, né, e subgrupos, pontuando algumas diferenças, porém mais ou menos dentro dos limites da igreja reformada. Esse processo evoluiu até chegar ao movimento pentecostal, e aí você vai passar, né, por um longo caminho até chegar posteriormente ao pentecostalismo, iniciado no século XX, do qual surgiu o atual neopentecostalismo. Aí você vê outros desdobramentos, né, para o pentecostalismo histórico. A maioria dos autores pontua o movimento pentecostal da Rua Azusa como o ponto de partida do pentecostalismo no mundo, mas bem antes desse fenômeno, há relatos de cristãos que buscavam o batismo com o Espírito Santo, evidenciando pela xenoglossia, tá certo? Embora não consta que este objetivo tenha sido alcançado por grandes massas, consta que houve alguns surtos esporádicos de cristãos que falavam em línguas estranhas antes da origem do movimento pentecostal. Você tem a xenoglossia e a glossolalia, tá ok? Então a xenoglossia, a questão de falar em línguas estrangeiras. Então você viu esse movimento, você viu esse fenômeno inclusive no derramamento, né, do grande Pentecostes, né, no dia de Pentecostes, quando o Espírito desce em forma que é visto, né, como línguas de fogo, e eles passam a falar na língua das pessoas que estavam visitando Jerusalém naquela ocasião, mesmo que eles não tivessem estudado aquelas línguas. Eles